Rapaziada do canal Viver de Eletrônica, galera, quem fala aqui é Gemerson Ramos e hoje eu vou falar aqui sobre um assunto bem bacana que tem muita gente, na verdade é bem básico esse assunto, né? Mas eu vou estar falando para vocês aqui por quê? Porque tem muita gente que acaba se complicando nisso, né? E às vezes a sigla, para quem não conhece, para quem é iniciante, acaba criando um monstro gigantesco, né? E muitas vezes por conta desse nome, às vezes as pessoas acabam não compreendendo certas coisas. Tipo, se eu estiver falando aqui, pegando uma placa aqui, por exemplo, e estiver falando sobre componentes SMD e PTH, muitas pessoas acabam que não entendendo, né, aquilo que a gente está falando. E para que você, né, você que está no mundo da eletrônica agora, você que começou agora no mundo da eletrônica, muitas vezes você pode ter essas dúvidas, né? Pô, o que ele está falando? O que é isso? Componente PTH tem uma função diferente dos componentes SMD, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre componentes PTH e componentes SMD, certo, pessoal? Não vai ser muito grande esse vídeo, só para esclarecer para vocês o que é, né, e qual é a diferença entre um e outro, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, componentes PTH. A gente vai falar sobre esses componentes agora. O que é um componente PTH? Galera, aqui eu tenho um componente PTH. Isso aqui, ó, é um diodo, certo? E perceba que a gente tem uma perna bem grandona. Essa perna aqui, ó, ela é bem grande, né? Temos aqui, ó, a perna do diodo. O diodo tem o lado cátodo e o lado anodo, né? Então, ó, esse lado, né, esse componente aqui, eu vou ter que colocar ele na placa, ele vai passar de um lado para outro da placa para que eu solde ele do lado de baixo, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de componente, são chamados componentes PTH, certo? Então, componente PTH nada mais é do que componente que eu precise colocar ele enfiado na placa, ele vai entrar na placa e eu vou soldar pela parte de baixo da placa o componente. E para eu dessoldar o componente, também é a mesma coisa, eu vou ter que virar a placa de cabeça para baixo, né? Tirar a solda para poder puxar esse determinado componente, ou cortar as pernas dele depois de soldar apenas aquilo que ficou na placa, certo? Então, isso aqui é um componente PTH. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a protoboard, né? E eu tenho aqui, ó, um capacitor e um resistor, né? Que eu coloquei aqui na minha protoboard, certo? Isso aqui é uma placa que a gente já fez um vídeo sobre protoboard, eu vou estar deixando aqui na descrição ou aqui no card para você assistir, né? Para ver para que serve isso aqui. Mas enfim, aqui, ó, perceba que eu encaixo o meu componente aqui, ó, eu encaixo o meu componente PTH, né, aqui na minha protoboard. Já os componentes SMD são diferentes, né? Desse aqui eu vou explicar para você e depois eu vou concluir algumas coisas aqui que você precisa saber antes da gente finalizar. Vamos lá. Aqui eu tenho uma placa eletrônica, certo, pessoal? Uma placa aqui da minha box. E aqui, galera, eu tenho, né, esse conector, esse conectorzinho aqui que eu encaixo, né? Eu plugo aqui o socketzinho para fazer a leitura da minha box. E aqui, pessoal, por baixo, ó, eu tenho as soldas, certo? Então, esse conector aqui, ele é um conector do tipo PTH também, né? Não é só o componente em si. Temos conectores que eles vão ser soldados na superfície da placa, eu vou explicar agora. E temos conectores que ele passa de um lado para o outro. E a gente solda ele na parte de baixo, ele não é soldado na parte de cima não, a gente solda ele daqui, que vai ter o contatozinho justamente para a gente fazer a solda. Então esses componentes assim que a gente coloca de um lado para o outro da placa, são componentes que a gente chama de PTH, certo? Outros componentes aqui na placa, ó, temos outros componentes aqui, ó, né, transistores, MOSFETs, e temos aqui capacitores, diodos, né, enfim, temos vários outros componentes, que esses componentes aqui, ó, que não está dando para focar bem, essa câmera é a câmera frontal, então não vai dar para focar bem. São componentes que eu não preciso colocar de um lado para o outro da placa para soldar, né? Então esses componentes, que são componentes que a gente solda na superfície da placa, são chamados de componentes SMD, certo? Existe uma forma, um termo em inglês, né? Essa sigla tem um nome em inglês aí que se chama, mas a gente vai resumir isso aqui dessa forma, justamente para você que é iniciante não ficar tudo tão complicado aí. Então, ó, eu tenho outra placa aqui, certo? Uma placa aqui de ativação de bateria, ó. Perceba que ela é lisa atrás, certo? Eu tenho todo o circuito apenas soldado na parte da frente da placa, beleza? Então, ó, a parte ele tem uma proteção aqui por baixo, mas ela não solda, né,
por baixo. Então até esse display aqui, ó, ele é do tipo SMD, né? Eu coloco apenas na superfície da placa, não vai ultrapassar aqui a placa para o outro lado, certo? Pelo menos, não, ele é PTH sim. Aqui, ó, ele tem, ó, ele solda aqui para o outro lado, né? Então esse display aqui ele não vai pegar, né, na superfície, nesse caso aqui. Então, pessoal, é simples assim. Componentes PTH são componentes que a gente precisa passar de um lado para o outro da placa. Componente SMD a gente vai soldar na superfície. Agora vamos lá. Quanto maior o componente, deixar bem claro para vocês aqui, a gente tem capacitores bem grandes, né? A tensão, né, a potência desse componente é maior, certo? Então, por exemplo, a gente tem as placas eletrônicas, onde a gente tem componentes, vamos supor, a gente vai ter um capacitor de 47 microfarad. A gente pode encontrar esse componente de forma de PTH também. Só que a gente encontra esse componente com potências maiores, certo? Por isso que certas placas eletrônicas não tem como fazer apenas com componente SMD. A gente tem que ter outros componentes maiores, né, com mais potência, que aguente mais tensões, né, que suporte mais tensões, que aguente uma potência maior, justamente para a gente montar um circuito eletrônico. Então, componente SMD, né, a gente utiliza mais em eletrônicos que tem uma tensão, né, uma potência mais leve, certo? Então, componentes PTH, que a gente utiliza muitas vezes em placas, né, onde vai precisar de uma potência muito maior e tudo mais. Então, na grande maioria, a gente utiliza os componentes PTH. Beleza, galera? Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui, apenas para trazer uma explicação aí básica sobre esse tema, né? E não fique de fora dos próximos vídeos que a gente vai estar postando por aqui. Então deixa o teu like aqui, é muito importante, teu comentário, coloca aqui na descrição desse vídeo qual é o vídeo que você quer que a gente poste aqui, sobre algum circuito eletrônico, sobre alguma placa eletrônica, se você quer que a gente fale sobre algum componente eletrônico, né, sobre algum projeto e tudo mais. Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar passando essas informações aqui para você no canal. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto, é nóis. Se inscreva para aprender e para não esquecer. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!